Aí Ih, foi. foi. Foi? Foi. Apareceu, pelo menos. Tá carregando aqui no Face. Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir chegando. Muita alegria. A gente vai compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre um tema muito, muito importante nesse momento. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho. O pessoal já está entrando. Tá todo mundo escutando aí? Podem dar um ok nos comentários. Se tá, o som tá ok. Vamos ver. Vamos aguardar mais alguns instantes. O pessoal está entrando ainda. Ah, ótimo. Tá ok o comentário. A gente está só um pouquinho nervoso, um Um pouquinho pouquinho. ansioso. É por conta do tema, né? Vamos lá. Só puxar um pouquinho para o lateral aqui, para ficar mais fácil a visualização. Vamos lá, vamos ver quantos que já entraram. 35. O pessoal já está comentando aqui. Está todo mundo ativo nos comentários. A gente fica nervoso mesmo, Elvira. Elvira está aqui comentando. Não tem um botãozinho que a gente aperta, né, para ficar tranquilinho. Então vamos lá. Muito boa tarde a todos que estão aí do outro lado da telinha. É um prazer imenso estar aqui hoje com as duas figurinhas, compartilhar um pouquinho com vocês a vivência deles sobre essa temática tão importante, né, que é a saúde mental. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Rian. Rian Zapelini, eu tenho 15 anos, sou de Luiz Alves, Santa Catarina. E a Isabela. Eu sou a Isabela, tenho 16 anos, sou de Blumenau, Santa Catarina também. Legal. Então a gente vai trocar um pouquinho sobre essa temática, né? Antes da gente começar o bate-papo, só para a gente refletir um pouquinho, frequentemente, é com muita frequência que eu escuto comentários e conceitos a respeito do que é de fato ter saúde mental, né? E eu percebo que as pessoas têm um conceito um tanto distorcido. Você acha que a gente estar bem, estar pleno com a nossa saúde mental é a gente não ter nenhuma vivência de problema, a gente ter uma vida plena, ser feliz o tempo inteiro. E, na verdade, isso é utopia, porque a vida real não é assim. A vida real ela é desafiadora o tempo todo. Então, ter saúde mental é justamente na vivência dos problemas, dos conflitos e das dificuldades que a vida nos apresenta, a gente ter recursos para lidar com cada um deles, né? Isso é um balizador para a gente saber, né, a quantas anda a nossa saúde mental. Então, é importante fazer essa reflexão. Por que falar dessa temática com foco nos adolescentes? Já tem vários estudos sendo publicados, né? Embora a gente está aí no olho do furacão da pandemia, nesse terreno de incerteza, que a gente não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, são informações muito desconectas, já tem pesquisas sendo publicadas. E eu li uma essa semana muito interessante que falava que
esse estudo já evidencia que o Covid-19 tem um maior impacto nos jovens, né? O que eles evidenciam? Que os jovens estão se sentindo solitários, numa tristeza muito grande, justamente para não poder ter a rotina que tinha antes. Foi uma pesquisa publicada pela Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e Trabalho, e vejam que interessante, foi uma amostra de 85 mil pessoas em todo o continente, né, que constataram a deteriorização da qualidade de vida em todas as faixas etárias, mas na adolescência é onde se percebeu um maior impacto. E eles evidenciam também que os jovens, eles apresentam baixos níveis de felicidade e satisfação de modo geral com a vida. E vejam que interessante, e é geralmente o jovem que tem uma visão mais otimista do mundo, que tem cheio de sonhos, é super idealista, né, quer fazer 300 mil coisas. E o estudo, ele comprova que as pessoas com mais idade, elas estão sabendo lidar melhor do que o jovem nesse momento. Então, entrando no nosso bate-papo, eu queria perguntar aqui para o Rian e para a Bela, como é que vocês estão vivendo esse momento de isolamento e pandemia? Bom, para mim tem sido um tanto quanto complicado, porque agora a gente não tem mais aquele calor humano, a gente não pode ficar muito perto um dos outros. E também falta sair, fazer alguma coisa com os amigos, até mesmo ir para a escola, que agora a gente está valorizando bem mais do que valorizava antes. E são essas coisas que tá mais difícil para mim, por mais que eu ainda esteja saindo de casa, mas bem menos do que anteriormente. Eu acho que conforme o tempo foi passando desse isolamento social e quanto mais tempo a gente está dentro dele, eu fui percebendo mais em mim mesmo as consequências disso, e que sua maioria foram negativas. Eu tenho sentido muita indisposição, muita falta de esperança na situação toda, e aos poucos eu fui meio que caindo na realidade sobre o quanto isso está influenciando as pessoas fora do meu convívio e eu também. E como é que vocês têm percebido os jovens? Eu não tenho tido muito contato com muitos jovens da minha idade, mas eu percebi que muitos têm mudado, têm ficado mais sozinhos, estão mais ansiosos, estão mais tristes, estressados, porque ao longo do tempo vai desgastando, né? De ficar muito tempo em casa, coisa que não era comum. E agora o que os jovens eu tenho percebido é que muitos jovens têm saudade dos momentos físicos mais próximos uns dos outros. E também um sentimento de solidão, muitos deles. Eu acho que, independente se a pessoa saía antes, saía muito constantemente ou não, tá todo mundo sentindo os reflexos disso, até porque não é só a impossibilidade de sair de casa, mas também tem o mundo todo em volta da gente que está sofrendo. São vidas, são pessoas próximas ou também não, mas a gente acaba sofrendo por tudo isso, né? E eu percebo que igualmente aconteceu comigo, as pessoas têm começado a se ligar mais sobre o que está acontecendo agora, conforme o tempo está passando mesmo, e que não parece só como se a gente só não tivesse indo para a escola, mas que realmente está começando a ser uma coisa séria para todo mundo. Legal. E como vocês se percebem, ou como vocês percebem, é possível perceber se a gente está ou não entrando num sofrimento mental? Sim, eu acho que é bem possível, né? Dizendo por mim mesmo, às vezes eu percebo que eu tô começando a ficar mais triste quando eu sinto que falta algo em mim, como às vezes uma certa felicidade, assim. E só eu posso me dar o diagnóstico de que eu tô começando a entrar em um sofrimento mental. Quando eu tô há muito tempo sofrendo por alguma coisa, eu percebo que isso vai me prejudicar. Então, essa é uma das coisas que eu faço para perceber que eu estou começando a entrar em um sofrimento.
ficar muito tempo com o mesmo sentimento ruim ou um pensamento ruim e perceber que eu vou mudando minhas atitudes aos poucos, ficando talvez um pouco mais preguiçoso, mais querendo ficar na cama. E eu acho que essas são as principais coisas que eu percebo em mim mesmo. Eu acredito que antes o convívio social fazia bem para muita gente, ao mesmo tempo que a gente não percebesse isso. E a partir do momento que a gente perdeu esse convívio, a gente começou a perceber como era importante ter isso na nossa vida. Então, eu acho que a solidão está muito constante e que sim, a gente pode perceber quando está entrando nesse sofrimento. Por experiência própria, eu digo que principalmente acontece quando eu percebo que estou parando de sentir o mesmo prazer que eu sentia antes ao fazer as coisas. Às vezes a gente sabe que fazer algumas coisas são importantes, exercício físico, por exemplo, mas eu não tenho mais a mesma motivação que eu tinha antes para fazer isso. O resultado não me motiva mais a fazer. E eu acho que esse é o principal sintoma que eu sinto quando eu estou entrando nesse estado de sofrimento. É a falta de vontade de fazer as coisas, só querer ficar quietinha com as pessoas que eu gosto. E a gente sabe que não pode ser sempre assim, que a gente tem que combater, né? Muito legal. Pessoal, eu esqueci de falar no começo que o Rian, tanto o Rian quanto a Bela, são dois adolescentes que participaram do Passaporte Habilidades para a Vida, que é um dos programas que a ASEC representa no Brasil. Eu queria que eles contassem um pouquinho para vocês como é que foi essa experiência, se vocês acham que ela tem contribuído para os dias atuais. Falando por mim, no segundo ano eu fiz o Amigos do Zip. Era um momento da minha vida que eu era bem imaturo e eu às vezes sofria muito, mas sabia me controlar, né? Depois desse programa, eu ainda que muito imaturo, eu aprendi melhor a como lidar com os meus problemas e como fazer para me livrar deles. Quando eu cresci, a gente fez o passaporte e o passaporte me abriu um mundo muito maior assim para perceber não só o que eu estou sofrendo, mas às vezes o que o outro está sofrendo. E também poder ajudar a entender o que o outro sofre e não só o que eu sofro. Eu acho que foram os Sim. principais pontos que pegaram em mim desses programas. Eu fiz o passaporte quando eu tinha 12 anos e respondendo a pergunta da Rosane, sim, isso ajuda bastante. Eu me percebo muito mais empática com as pessoas depois desse programa. Eu consigo reconhecer muito mais fácil o que eu sinto agora, mas a gente sabe que apesar de esse ser o ideal, da gente sempre fazer tudo certinho, às vezes é muito difícil de aplicar na realidade, principalmente quando a gente está em sofrimento. Então, sim, melhora bastante o que eu sinto, e a gente aprendeu no programa também várias estratégias de coisas que a gente pode fazer para se sentir melhor. Desde que isso faça a gente se sentir melhor, melhore essa situação, mas não me prejudique e nem prejudique os outros. E a gente sabe que esse seria o mundo perfeito, que esse é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar, mas às vezes é muito difícil de pensar antes de fazer. Então, sim, ajuda, mas tem suas dificuldades ainda assim. Isso não tornou a gente imune às crueldades da vida. Legal, Isa, tu tocou num ponto importante, né? Não é porque a gente tem esses recursos que a gente não vai viver as dificuldades, né? Aí é que está o diferencial, é vivê-las, mas saber que a gente tem recursos para lidar com aquilo que a gente está sentindo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que hoje eu realizo um sonho que há muito tempo, eu não falei nem para o Rian e nem para a Bela, mas era um sonho meu. Um dia estar numa conversa com dois jovens que tivessem passado pelos programas, né? O Rian passou pelo Amigos do Zip lá no segundo ano e recentemente fez o passaporte, e a Bela foi aluna minha do passaporte. Então é uma delícia, é um prazer imenso estar compartilhando desse momento com vocês. Rian, eu lembro que nas nossas conversas tu comentou de um exemplo da tua turma, que eu achei muito significativo a respeito dessa temática de saúde mental.
Podia compartilhar com a gente? Eu vou começar do começo, né? Tem um menino da minha turma que ele, há alguns anos, ele reprovou por 2 anos, e, e ao longo no começo desse ano, na verdade, ele estava bem, mas daí começou a ficar mal e ficar depressivo, e no final de um certo sofrimento ele adquiriu a depressão. Teve dias na escola que ele não falava com ninguém, só com a melhor amiga dele, mas ele, depois de um certo tempo que ele estava assim, uma semana, duas, que ele estava realmente sofrendo, ele levantou, no meio da explicação do professor, levantou na sala, saiu, bateu a porta e saiu da escola. Tiveram que ir atrás dele, a mãe dele foi até a escola saber o que estava acontecendo. E depois de um certo tempo, a melhor amiga dele foi contando o que estava acontecendo, que ele estava passando por um momento difícil, ele estava mal, ele estava querendo tirar a própria vida. E depois disso, a nossa turma toda se uniu e começou a ajudar ele, conversar com ele, perguntar se estava tudo bem, se ele precisava de ajuda, se ele estava, às vezes, sentindo alguma coisa ruim. E ao longo do tempo, a nossa turma se uniu ainda mais por causa disso. E depois de um mês, mais ou menos, ele se curou da depressão. Ele estava feliz, ele podia dizer que ele estava bem. E hoje em dia ele é um menino normal, que não tem nenhum problema, que trabalha, que não tem sequelas da depressão. Ô, Rian, e o que fez a diferença para esse garoto? O que fez a diferença foi a maioria da turma se unir e começar a dar mais atenção para ele. A união faz a força, né? Então, foi isso que foi a principal diferença. Todo mundo, até quem não era amigo, assim, próximo dele, começou a ajudar, a conversar e no final deu tudo certo e ele ficou bem. Maravilha, gratidão. Vocês comentaram antes, né, sobre o estresse, a ansiedade, nas nossas conversas também anteriores a esse momento, você tem falado com muita frequência sobre a ansiedade, né? Ansiedade, o estresse, algo que eu vejo que é muito frequente. Tem algo que a gente pode fazer para lidar, para diminuir isso? O que vocês pensam a respeito disso? Sim, tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade e o estresse. Eu acho que a principal coisa é para você tentar começar a combater isso, é entender a base do seu problema, o que está te deixando assim. E depois ir tentando algumas coisas. Por exemplo, eu quando eu tô com. Normalmente eu me alimento bem, eu tenho uma dieta saudável. Uma das coisas que me ajuda, pois é comprovado que comer bem te ajuda a diminuir a ansiedade, o estresse. Criar uma rotina, que nem eu fiz, eu comecei a acordar todos os dias no mesmo horário e dormir todos os dias no mesmo horário. Tirar um tempo para mim todo dia no mesmo horário. E, e também, assim, fazer exercícios, fazer as coisas que eu gosto, foram as coisas que mais me ajudaram para diminuir essa ansiedade e esse estresse. Mas eu não friso aqui que você deve fazer o que eu faço, e sim faça o que funciona para você. Tenta, talvez, pegar um pouco da minha ideia, um pouco da ideia da Isa que ela vai passar, e ir adicionando no seu dia a dia para você tentar melhorar esses problemas. É até interessante porque, de fato, o que o Rian falou faz sentido, é ciência, são hormônios que a gente produz, né, quando faz esse tipo de coisa, mas na prática, para mim, particularmente para mim, não funciona criar uma rotina. Eu sei que a gente gostaria de ser produtivo, fazer exercício, comer todo dia coisas que fazem bem, só que às vezes a gente simplesmente não acorda bem para fazer isso, não acorda com disposição. E antes do isolamento social era uma coisa muito menos frequente em mim. Normalmente eu focava no resultado e não na execução. E agora, com o isolamento social, como eu disse antes, eu estou me vendo muito mais indisposta para fazer as coisas. Muito mais sem motivo para fazer as coisas. Isso é normal. Então, para mim, para me acalmar,
não iria me acalmar a fazer exercício e me forçar a fazer algo que eu não estaria com vontade naquele momento. Então, eu prefiro muitas vezes ver alguma coisa que eu gosto, ficar com as pessoas que eu gosto. Para mim, eu vejo que funciona muito mais. E aí, é até engraçado a gente ter falado sobre duas coisas que são diferentes, porque nós somos pessoas diferentes, igual as pessoas que estão assistindo. Cada pessoa vai ter um resultado diferente com essas ideias. Cada pessoa vai descobrir o que funciona ou não para si mesma. Até mesmo porque é utopia achar que tem um manual prático, né? De como a gente faz para lidar que funcione para todo mundo. Não existe. É nesse movimento mesmo, de experimentar o que funciona para mim. Ok, maravilhoso, mas talvez o que dá certo para mim, para o outro, não vai funcionar. E vocês deram um belo exemplo disso, né? Cada um tem uma forma diferente de agir, tem uma natureza diferente, e vai buscando estratégias que funcionam para si, de acordo com a sua própria natureza. E esse é um movimento que é fundamental, né? Quando a gente fala em saúde mental. É possível, por exemplo, se a gente está se estamos, né, com essa ansiedade mais aflorada, é possível evitar que isso se torne algo pior? O que vocês pensam a respeito disso? Sim, é possível evitar que se torne algo pior. A gente pode agir preventivamente, né? Por exemplo, talvez fazer exercícios ou a se alimentar bem te ajude a diminuir o estresse para que isso, quando você tem essa ansiedade, esse estresse, não se torne algo pior. E não deixar, às vezes, um sentimento te consumir ao ponto de que ele vai se tornar alguma coisa ruim. Sempre tentar entender o seu sentimento, entender a base do que você está sentindo, para poder eliminar ela antes que se torne algo pior. Sentimentos, eles não são bons e nem ruins, eles não são nem negativos e nem positivos. Eles são necessários, né? Todo mundo é humano, todo mundo vai ter que passar por isso. E o que vai mudar para cada um é como você vai passar por esse problema. Em resposta à pergunta da Rosane, eu acho que sim, tem como a gente evitar. E o principal passo, acredito eu, que seja normalizar os sentimentos, como o Rian disse. Os sentimentos não são bons nem ruins, eles são só naturais. O que é bom e ruim é o que a gente faz a partir deles. Então, eu acho que sim, tem como evitar, porque normalizando a ansiedade, por exemplo, entendendo que ela é normal e que às vezes a gente vai ter que passar por isso, a gente vai automaticamente se cobrar cada vez menos a tentar sair disso a qualquer custo. A gente quer sair, óbvio, porque é um estado de sofrimento, muitas vezes faz mal fisicamente, emocionalmente, mas a partir do momento que a gente entende como isso funciona, o que acarreta a ansiedade em mim, e que isso é normal, estar sentindo isso, eu paro de me culpar e foco na minha melhora. E não em não sentir, porque não adianta a gente focar em não sentir aquilo se a gente já tá com esses problemas, se a gente já tá sofrendo por essa ansiedade, né? Ah, legal. E como é importante, né, a gente focar nessa diferença de um e de outro, na forma como a gente reage frente aos desafios aí que a vida nos apresenta. Pessoal, só queria comentar com vocês que eu estou com um probleminha aqui, tá dando um delay para mim acessar o Facebook, eu não estou conseguindo acessar as perguntas, então vai prejudicar um pouquinho nosso encontro de hoje. Como conciliar, às vezes, um momento ruim que a gente possa estar vivendo com as atividades escolares, né? Vocês estão nesse momento agora fazendo o ensino à distância. Como é que vocês têm percebido? Como vocês estão lidando com isso? É possível conciliar? Sim, é possível sim conciliar. E às vezes pode até ser difícil, porque não estamos num dia bom, não estamos felizes para fazer aquela atividade, mas é possível sim. E uma das coisas que eu tenho feito é usar o tempo que eu estaria na escola para estudar na minha casa. Toda noite, das 6 às 10 antes eu tinha aula, e agora eu uso esse tempo
para estudar e botar minhas tarefas em dia. Uma das coisas que eu tenho feito também é, de vez em quando, fazer uma ligação com a minha prima, e já que a gente tem a mesma idade, né? E a gente estuda junto, conversando e estudando cada um o seu tema. Sobre o que o Rian disse de manter essa rotina, a mesma rotina da escola, eu estudo de manhã, das 7h30 às 11h30. Então, quer dizer, eu estudava de manhã. Então, se eu seguisse essa rotina, além de ser prejudicada, porque eu tô indo dormir mais tarde na quarentena, por causa das coisas que eu faço durante o dia, e, consequentemente, eu precisaria acordar mais tarde para descansar bem. E um bom estudo requer um bom descanso também. Mas, além disso, não teria a mesma motivação estudar nesse mesmo horário. Porque na escola a gente sabe que os incentivos são diversos, são os nossos amigos, um conteúdo que talvez você goste. O professor às vezes faz uma piada durante a explicação e não tem mais tudo isso. Então é difícil realmente para a gente, talvez, ver um vídeo pelo celular, uma videoaula, e fazer sozinho as coisas. Eu sei que é uma tentação constante de ficar olhando o celular, de não fazer. Poxa, eu tenho o sofá do meu lado e uma TV, por que eu vou fazer coisa da escola? E nesse momento em que a gente está sofrendo, é pior ainda, porque não tem motivo, a gente não vê motivo em fazer aquilo. Mas eu acho que principalmente a gente tem que saber dar a importância que essas atividades têm. As atividades escolares, elas, mesmo sendo à distância, elas ainda requerem a nossa responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade para com a escola. Não é porque é à distância que ficou uma coisa menos importante. Eu acredito que a gente tem que retribuir os professores que estão tendo que se adaptar nessa época difícil, e mesmo assim eles estão com um monte de atividade para mandar, um monte de coisa para fazer, e mesmo assim eles não faltam com a gente. Então, eu acredito que a gente tem que devolver as atividades nesse prazo, e isso já por si só me motiva a fazer. Mas em momentos que eu não me sinto muito disposta, às vezes, se eu posso deixar para outro dia, eu deixo, com a consciência de que eu vou ter que fazer isso depois. Mas mesmo assim, eu me dou esse tempo para respirar e eu tento fazer, se eu conseguir, uma atividade por vez, não fazer tudo de uma vez. Por isso que é bom ter essa organização, sim, mesmo que às vezes eu confesso que eu falho um pouco com isso, porque eu deixo meio para cima da hora, mas o importante é que eu consigo fazer. O importante é que é feito, né? Ai, que interessante, né? Tu vê, dois jovens que participaram de um programa de aprendizado sistematizado de habilidades e que têm formas diferentes de agir e estratégias diferentes, mas nenhum dos dois deixam de fazer o que é necessário, né? De olhar para o que é necessário, de cuidar de si. Muito interessante na fala de vocês, em vários comentários, vocês falaram de sentimentos, né? O Rian até falou que não tem sentimento bom nem ruim, nem positivo nem negativo, que os sentimentos são naturais. Eu vejo que isso é muito forte. O pessoal está conhecendo vocês hoje, né? Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes, e isso realmente é muito expressivo no discurso deles. O que eu não percebo que seja algo comum entre os jovens, de forma geral. Vocês percebem que falar de sentimentos desagradáveis para os jovens, isso é tabu? É algo comum? É corriqueiro? O que vocês percebem? Sim, sim, é tabu, porque a gente tem dificuldade em expor um lado nosso que é inseguro para alguém, falar o que deixa a gente mal. E, e acho que o tabu vem porque é um lado fraco nosso, e a gente tem medo de que aquela pessoa talvez use isso contra a gente. Só que eu acho que é importante que a gente vá perdendo esse medo aos poucos de falar. Eu ainda digo que eu tenho muito medo de, às vezes, falar alguma coisa que me deixa mal, mas aos poucos eu vou perdendo isso. Eu espero que um dia eu não tenha mais problema com isso. E falar desses sentimentos vai nos ajudando a melhorar, né? E talvez desabafar com uma pessoa que conheça, ou um parente próximo, um pai, a mãe, vai nos ajudar a não mais no futuro ter tantos problemas assim com esses sentimentos.
Eu acho que sim, é tabu falar sobre esses sentimentos, entre aspas, ruins pra gente. Ao mesmo tempo que a gente percebe várias pessoas falando sobre, comentando a existência, eu acho que é muito difícil ver alguém que vai se pôr nessa situação. Porque a gente sabe que hoje em dia o mundo todo está muito imerso nas redes sociais. E nessas redes sociais as pessoas têm muita tendência a aparecerem fortes o tempo todo, bens o tempo todo. E a gente sabe que na realidade não é assim. Por mais que existam perfis que tentem exaltar essa realidade nas pessoas, a maioria não é assim. Então eu acredito que a pessoa que está se sentindo com algo ruim, que está em sofrimento, ela não vai se encontrar muitas vezes nas outras pessoas, porque a gente tem essa tendência a esconder o que a gente sente, a não falar sobre isso, a querer mascarar, achar que, independente do motivo, às vezes você acha que não quer incomodar as pessoas com isso, que o seu sofrimento não é grande o bastante para incomodar alguém, só que não é um incômodo. A gente tem que aprender a falar sobre isso justamente para quebrar essa visão de que as pessoas se sentem bem o tempo todo, porque não é assim. Eu sei que cada pessoa que está assistindo sabe que não é assim dentro de si mesma, mas pensa se você já deixou isso claro para alguém. Às vezes nem as pessoas próximas da gente sabem o que a gente está sentindo. Eu falo por experiência própria, porque muitas vezes eu me encontrava em momentos ruins e não falava nem para as pessoas que estavam mais próximas. Então a gente tem que normalizar essa parte de falar sobre esses sentimentos também. Nós só completando, nós somos humanos, você que está vendo aí é humano. Então é normal ter esses sentimentos e não é errado senti-los. É da natureza humana, né? Eu estou aqui tentando Ainda acessar. mais, ainda mais na pandemia, né? Que não é uma situação normal. A gente não pode se cobrar do mesmo jeito em relação a isso como a gente se cobrava antes. Às vezes a gente não se dá conta de tudo que está acontecendo, só se percebe em sofrimento e pensa, não tem motivo para isso. Mas muitas vezes a gente, se for buscar a fundo, vai perceber que sim, tem motivo. Tem gente morrendo lá fora, a gente não consegue mais ter acesso às mesmas coisas de antes. Às vezes o que te dava prazer era sair com os amigos. Agora não pode mais fazer isso. Então, sim, a gente tem motivo para estar assim. Então, as considerações não devem ser as mesmas do que antes. E por mais que a gente sempre deva cuidar da saúde mental, agora o cuidado deve ser redobrado. Então, tem várias pessoas aqui falando, né, sobre a importância de ouvir o outro, né? Falar de sentimento que às vezes é tabu até para os adultos, né? O Vira comentou aqui. E realmente, né, para nós adultos, eu percebo que não é algo comum, né? Até mesmo porque nós não tivemos esse aprendizado na nossa infância. Então, é algo que gera mesmo uma dificuldade. Se a gente não busca outros meios de desenvolver esses recursos, fica essa defasagem. Várias pessoas comentando de vocês, que estão adorando. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de acessar aqui, o comentário está vindo muito lento para mim, eu não sei se é a rede, o que está acontecendo, mas não estou conseguindo acompanhar. Rian, lembra que tu comentou sobre o chorar na tua infância? Ah, sim. Acho que é super legal esse comentário. Eu vou dizer o que a gente, antes de começar a live, a gente tava falando, né? E a Isa disse que tem uma coisa nos sentimentos desagradáveis que às vezes fica acumulada, que é o menino não poder chorar, né? Muitas vezes alguns jovens crescem e não tiveram aquele momento quando eram pequenos para chorar, porque se você chorar, você não é homem, você não pode chorar, basicamente você não pode chorar. E eu tava dizendo que quando eu fui pequeno, eu sempre fui muito chorão, muito, muito mesmo. Pra tudo eu chorava. E eu digo que foi uma das melhores coisas para mim, porque me deixou forte e me mostrou que é importante sim chorar para você entender que às vezes nem tudo é como você quer. E chorar vai te fazer entender que vai te fazer pensar sobre si mesmo
e vai te fazer entender que chorar é normal e que te ajuda muito em várias situações. Às vezes aquele menino valentão, que nem a gente também estava falando antes de começar a live, tem aquele menino na escola, quando é pequeno, que ele é muito cruel, ele é muito bravo, mas ele se manteve nesse tabu de não falar do que deixava ele mal. E para ele se sentir bem, o que ele fazia era ser valentão, às vezes gostava de brigar com os outros, simplesmente porque ele não teve um apoio de alguém, ninguém perguntou como é que estava sendo o dia dele, e ninguém perguntou se ele estava bem ou não. Falando sobre o que o Rian estava comentando, é triste a gente perceber como a sociedade funciona assim. Existem alguns preconceitos que a gente tá tão inserido hoje em dia que a gente nem sabe de onde surgiu e às vezes a gente só acredita nisso. É a mesma coisa que a gente estava falando sobre o menino não poder chorar, entre aspas. A gente pensa da mesma forma que a gente não pode sentir algumas coisas. Tristeza, ciúmes, ansiedade são ditados como sentimentos ruins, sentimentos que a gente tem que parar de sentir. Só que quem sente sabe que não é assim, sabe que a gente não pode criar um bloqueio para isso e que não é fácil desse jeito. Então, da mesma forma que o choro do menino deve ser normalizado, os sentimentos também. Porque a partir do momento que a gente vê essa situação mais frequentemente e não tem um monte de gente em cima de você dizendo não pode fazer isso, a gente começa a pensar, poxa, é uma coisa normal, é natural de eu como humano. É natural, é meu instinto sentir, sabe? É isso que eu quero dizer para vocês. Que não tem nada de errado. O que é errado é o que a gente faz de acordo com isso. Por exemplo, eu tô com ciúme de alguém, eu vou lá e bato na pessoa. A gente sabe que não é assim que funciona a vida, né? Mas então, o que a gente tem que parar de sentir é nada, sabe? A gente tem que parar de. É, exatamente, porque é simples assim, não tem algo que a gente tem que parar de sentir. O ciúme, por exemplo, que foi. Só continuando o exemplo que eu estava dando antes. Ele é uma coisa natural, a gente sente. O que a gente faz, às vezes, é intensificar isso demais, ficar piorando. E é isso que a gente tem que fazer, com qualquer sentimento. Às vezes a gente está triste, eu falo por eu mesma. Às vezes eu tô triste e eu procuro mais motivo para ficar triste. Eu não faço ideia do porquê eu faço isso, mas é uma coisa que acontece. Parece que eu busco motivo para ficar pior. E é uma coisa que a gente tem que se cobrar para não fazer. Porque, da mesma forma que acontece comigo, eu acredito que aconteça com um monte de gente. Então, né? Gente, o povo tá adorando. Eu peguei o celular aqui, eu vou ler pelo celular, porque pelo computador tá dando muito delay. O pessoal está comentando muito sobre a importância do ouvir, do falar de sentimento, ouvir, mas sem o julgamento. As pessoas estão se sentindo inspiradas com os comentários de vocês. É sobre isso que a gente estava conversando antes também, sobre o. É porque, assim, eu e o Rian, a gente participou do Passaporte, né? Então, a gente aprendeu algumas coisas em comum, porque é um programa didático. A gente aprende as mesmas coisas, mesmo que as situações que a gente leva são diferentes. E o jeito que a gente aplica isso também. Mas a gente aprendeu muito a ouvir a dor do outro. A gente não pode ficar falando aqui o tempo todo sobre normalizar sentimentos e o que é ideal nisso tudo, sendo que quando alguém vem reclamar para você, você fica diminuindo o outro. E vou frisar essa parte. Sentimentos são relativos. A gente sente tudo de uma maneira diferente. Uma coisa pode me deixar muito triste e pode ser bobeira para você. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário. Então, por isso a gente não pode usar o que é base para mim para julgar o outro, o sentimento do outro. O sentimento do outro não se julga. Se você quer ter alguma participação nesse processo, é ouvindo e tentando ajudar. Não dizendo, não sinta isso. Porque só vai deixar a pessoa pior, né? A gente sabe, a gente comentou nessa live aqui várias vezes que sentimento é natural. A gente sente, não dá para evitar esse processo. Então, dizer para alguém que ela não tem que sentir tal coisa só piora tudo, entende? Porque a pessoa, além de sentir algo ruim, ela vai pensar, poxa, eu sou anormal em sentir isso?
Oi, Não Isa. faz sentido, né? Isa, Oi. como é que você se sente quando alguém fala para ti? Não sinta isso, não fica Eu ansiosa. sinto vontade de bater na pessoa, mas eu não bato, porque eu sou forte. O que muda de pessoa para pessoa, na verdade, assim, os sentimentos talvez sejam todos iguais, mas o que muda é como você vai lidar com eles. Talvez se eu chegar agora, antes de começar essa live, por exemplo, e falar pra Isa, não fica ansiosa, vai dar tudo certo. Ela vai olhar pra mim e vai falar, mas meu Deus, vai ter muita pessoa vendo, vai ter, meu Deus, eu vou ficar nervosa, mas funciona, o que funciona talvez pra mim não vai funcionar pra ela. Então não adianta eu falar, não faça isso, porque não vai ajudar em nada, só piorar. A pergunta é: funciona para alguém dizer não sinta isso? Alguém Sim, fica melhor ouvindo para isso? você mesmo funciona isso? Perfeito. É, gente, se perguntem. Quando você for dizer alguma coisa para alguém que está em sofrimento, pensa se isso não te deixaria pior ainda. E mesmo que não deixe, reflita sobre isso e se ponha no lugar dela, porque ela pode se sentir bem diferente de você. Então, seja muito cuidadoso na hora de ajudar alguém que está sofrendo. Olha, o pessoal está comentando aqui que impressionante a fala de vocês. Estão apaixonados, mandando muitos coraçõezinhos, perfeito. Falando da verdade na fala da Isa, do Rian, adorando os comentários, o não sentir, né? Rian, parabéns. Reprimir os sentimentos, censura. Nossa, eu não consigo acompanhar, gente, é muito comentário aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta específica que vocês queiram fazer para eles também, se eu conseguir acompanhar. Nossa, muito, muito gostoso essa troca aqui com vocês. A gente já está aí caminhando para o final, para não ficar uma live muito extensa. Que dicas, né? Pensando que um jovem vai assistir essa live. Não necessariamente que esteja assistindo agora, mas que pode ter acesso depois. Que dicas vocês poderiam dar? Lembrando que não existe receita pronta, cada um lida de uma forma, né? Mas algo, coisas que têm dado certo para vocês, o que vocês poderiam trazer para contribuir? Realmente não existe manual da felicidade, né? O que eu faço, o que me deixa bem, fazer exercícios de vez em quando, eles liberam endorfina, o que te ajuda muito. Ter uma rotina também é uma coisa que eu faço que funciona para mim, porque eu tenho uma, vamos dizer assim, uma regra. Claro, eu dou às vezes uma preguiça nessa rotina, mas normalmente eu sigo ela à risca. E é uma das coisas que me deixa bem, porque eu já sei o que eu tenho que fazer e em que hora eu vou fazer. Sempre tenho um horário para eu fazer o que eu gosto. Eu estou tentando aprender um pouco mais de inglês por enquanto, mas está difícil, mas eu vou tentando. E fazer alguma coisa nova, que nem eu estou fazendo de tentar aprender inglês, ou você aí em casa tocar um instrumento novo, aprender uma música. E outra dica que eu dou para que você fique mais feliz é pedir ajuda, desabafa com alguém e sempre tem um equilíbrio entre fazer o que é necessário para você fazer, as suas obrigações, e fazer o que você gosta também. Nunca pode ser demais fazer realmente tudo aquilo que é proposto para ti, mas também nunca deixar sair muito, deixar muita preguiça para também não te prejudicar nas suas obrigações. Olha só, veio uma pergunta aqui muito legal, antes dos comentários da Isa. O que o passaporte mudou a vida de vocês? Eu vou dizer por mim que o passaporte, eu sempre tive facilidade, vamos dizer assim, em entender o que eu estava sofrendo e me livrar desses problemas. Mas depois do passaporte, eu aprendi que não é só eu, não é só os meus problemas. Eu aprendi melhor a como cuidar de mim e cuidar do outro e poder ajudar não só a mim que está passando por algum problema, e também o outro que passa por um problema. Eu acho que
o que me ajudou principalmente foi, por exemplo, durante a dinâmica do passaporte, a gente foi posto várias vezes em situações de confrontar as nossas dificuldades. Por exemplo, agora eu me sinto muito mais confortável para falar com as pessoas do que antes. Isso é uma consequência, não é exatamente o objetivo do passaporte, acredito eu, porque o passaporte ele visa mais a gente aprender a conviver com os nossos sentimentos. Mas as duas coisas se ligam porque o nosso nervosismo muitas vezes pode ser ocasionado por uma vergonha, uma timidez. E ainda assim a gente aprende a lidar com isso. Por mais que muitas vezes eu ainda tenha dificuldade para falar sobre algumas coisas, né? Eu me sinto muito mais aberta, muito mais reflexiva e também aquela parte que a gente falou antes nesse tópico proposto é sobre a empatia. Eu vejo o quão importante é a gente tentar ajudar os outros. Por mais que às vezes não dê certo, por mais que você pense, eu não sei como ajudar, então eu não vou tentar, mas tenta. Às vezes você conhece alguém que está sofrendo perto de você, chama para conversar. Pergunta assim, tá tudo bem? O que eu posso fazer por você? E se não tiver nada, faz uma coisa que a pessoa gosta, tipo, uma pessoa que é próxima de você, você não precisa fazer milagres por ela, você não precisa mover uma montanha. Às vezes só a sua companhia já é o suficiente. E eu também aprendi a me valorizar muito mais depois do passaporte. Legal. Uma coisa que eu queria dizer que é uma reflexão, que nem dessa parte da empatia, é bem clichê, mas é o que aconteceu no começo da pandemia. Muita gente foi para os mercados e compraram praticamente todos os potes de álcool em gel. Do que adianta você se proteger, passar álcool em gel direto e todos os outros em sua volta pegar? Não adianta nada. É bem clichê, mas é o que acontece. Não adianta só você estar bem e todo mundo em volta de si tá mal. Então tem que ter um certo equilíbrio sobre isso, não pensar só em si, também no outro. Legal. Isa? Rosane, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Aqui nos comentários, uma mulher perguntou: como seria sem ter vivenciado os encontros do passaporte? Eu acho que é uma pergunta bem que bate na tecla que a gente está querendo trazer agora. Eu reconheço, eu acredito que o Rian também, o privilégio que a gente teve participando desse programa, que me ajudou realmente em várias situações da minha vida. Mas eu também reconheço que eu nasci e fui criada numa casa onde a saúde emocional é muito comentada. A gente sempre normalizou esse tipo de coisa, e mesmo que seja uma característica minha ser um pouco fechada a falar sobre o que eu sinto, sempre foi uma coisa que a gente comentou. Eu acredito que, assim, além de conversar mais sobre as pessoas, faça o que está no seu alcance. Eu acredito que é difícil eu me pôr na situação como se eu não tivesse participado do programa, mas imaginando mais ou menos como seria, acredito que seria bem diferente. Então, a solução para isso, eu acredito que faça o que está ao seu alcance. Se você tem uma rede social, às vezes posta sobre isso, normalize os dias que você está meio desanimada, meio para baixo, meio desanimado, desanimada. E se você tem filhos ou pessoas próximas, mas principalmente se você é pai ou cuida de crianças, tente falar sobre isso desde o começo da vida delas. Da mesma forma que o passaporte tenta fazer, o Amigos do Zip, o Amigos do Maçã, que é pegar essa criança desde seus primeiros anos e normalizar isso, porque a gente sabe que um aprendizado é muito mais fácil quando ele é ensinado para a gente desde o começo da nossa vida. E tente fazer isso, mesmo que a sua criança não possa participar desses programas, não tem essa possibilidade, que a gente sabe que é um privilégio que não é para todo mundo, né? Mas tente normalizar isso, converse com ela, pergunte o que ela está sentindo, a mesma coisa para você, que tem pessoas próximas que podem estar sofrendo, ou a mesma coisa, se pergunte isso. Cuide de você. Quase que eu não consegui falar. Veio um pedido também muito interessante, se eu não me engano, foi da Elvira.
pedindo para vocês falarem algo para os idosos. A gente está falando de adolescente, mas algo, vocês estão trazendo tanta coisa linda, gente. Será que é só eu que estou apaixonada? Mas pela imensidão de comentários que tem aqui, acho que está todo mundo apaixonado. O que vocês poderiam dizer para um idoso? Né? A gente está focando no adolescente, mas qualquer pessoa é beneficiada pelo que vocês estão trazendo para a gente hoje. Bom, falando sobre idosos, eu nunca fui idoso até agora, né? Mas eu sinto que dependendo de pessoa para pessoa, claro, né? Todos já viveram muito, todos sabem muito bem o que fazer normalmente, porque já tem muita experiência na vida. Mas às vezes eles talvez fiquem tristes por achar que não podem sofrer. Talvez por achar que já viveram muito, eu tenho que saber de tudo e ensinar ao próximo. E não faz mal às vezes um idoso se sentir mal ou estar triste. E é sempre bom buscar ajuda, não importando se qual a sua idade, na verdade, né? Não tem idade certa para pedir ajuda. E eu não tenho muito conhecimento sobre o tema, né? Mas esse é o meu parecer sobre. Não é problema pedir ajuda para ninguém e você continua sendo humano, não importando a sua idade. Lindo, Rian. Posso Isa? falar? Pode. Olha, eu acho que é um pedido muito genuíno, muito plausível, na verdade, porque pensa, nós que somos adolescentes, eu tenho só 16 anos e eu tô sem motivação para passar por isso, por essa fase difícil. Eu tô vivendo cada dia como um dia, qualquer dia. E eu acredito que, mesmo sabendo que tem muita coisa pela frente na minha vida, eu ainda sinto tudo isso muito intensamente. E fica até difícil pensar como uma pessoa que já viveu bem mais do que isso pode estar se sentindo agora. Porque eu sei que o que está sendo espalhado por aí em relação aos idosos é uma completa mensagem de falta de esperança. Mas não tem que ser assim. Eu sei que dói as pessoas serem inconsequentes, eu sei que às vezes pode parecer muito o fim de tudo, sabe? Mas não é o fim de tudo. Eu até penso assim, quão difícil é, porque a minha avó mora perto da minha casa e ela é idosa, então ela é do grupo de risco. E muitas vezes eu queria ir lá, principalmente em datas especiais, ou até em datas não especiais, qualquer dia. Eu queria ir lá, dar um abraço nela e mostrar para ela, de alguma forma, mesmo que pouquinho, que a gente está com ela. Mesmo não presentes, mas a gente está com ela. Só que eu não posso. O único contato que eu posso ter com ela agora, que é aceitável, é pelo celular. E eu acredito que tem muita gente tendo que passar por isso. Mas uma parte que pode ser dedicada aos idosos também, e para os adolescentes, para os adultos, para as crianças, é que isso vai passar. Eu sei que é difícil ter que ficar em casa, ter que diminuir o contato, principalmente numa época tão difícil da vida que é a que vocês devem passar, né? Mas vai passar. Tá todo mundo sofrendo, entende? Mesmo eu não tô ditando quem tá sofrendo mais ou menos, porque isso é muito relativo, mas vai passar. Sendo a sua dor grande ou pequena, vai passar, vai ficar tudo certo. A gente tá aqui para vocês também. E de alguma forma, se cuidando, ficando em casa, eu espero que todo mundo esteja retribuindo esse cuidado que os idosos tiveram com a gente. Que a gente tenha esse mesmo cuidado com eles agora. E é isso. Pegando aqui essa brecha que a Isa também falou, minha avó cuidou de mim desde que eu era pequeno. E agora eu não posso, eu fico próximo, mas também não posso ficar tão próximo, né? Mas eu espero um dia poder retribuir tudo que a minha avó fez por mim. E se precisar, eu vou cuidar dela e espero que ela dure para sempre. Eu realmente queria que a minha avó, as minhas duas vós fossem para sempre, né? Mas não é o que vai acontecer, mas é, é a vida, a gente é humano, né? De novo falando. E às vezes para você ali que tá em casa, não importa de onde você é, você você acha que vai ficar tudo bem e que tudo vai passar. Mas
não pensa assim, não é tudo um mar de rosas e talvez, quem sabe até você que tenha, sei lá, 20 anos pode ser o seu último dia. Então dá valor para quem já tem mais idade, para quem já viveu e aproveite esses momentos que talvez possam ou não ser os últimos com alguém mais velho. Lindo, lindo. Gente, eu tô muito apaixonada por esses dois. Só um detalhe que eu também não falei no início da live, o Rian, de onde veio o Rian? Tem tantos outros, tem uma cidade inteira com vários Rians lindos. A cidade de Luiz Alves ela é referência no Brasil em educação emocional. É uma cidade que já desenvolve há 11 anos consecutivos programas que favorecem esse aprendizado para as crianças. E, nossa, eu tenho vontade de fazer várias lives com esse povo. Vocês já viram que eu estou falando muito pouco hoje, né? Porque quem está dando show são eles. E um detalhe gente, só que eu queria contar para vocês, todo o roteiro desse encontro foi desenvolvido por eles. Eu fui só mediando. Isa, tu ia E comentar? sobre o que a Rosane estava falando também, sobre Luiz Alves, eu acho que, trazendo de novo aquele caso na escola do Rian, a gente percebe a diferença que um programa que fale sobre isso, não só os da SEC, eu não quero falar só desses, mas a importância da gente pelo menos falar sobre. Qual é a diferença? O que eu quero trazer é que na minha sala de aula aqui em Blumenau, uma vez, teve um caso parecido, só que ao contrário da sala do Rian, que estava em comunhão para ajudar esse jovem em sofrimento, na minha teve apenas piada de mau gosto. Só isso. Zoação, brincadeira, que só piorou a situação com certeza. E é esse ponto que eu quero trazer, que mesmo que as pessoas muitas vezes pareçam cruéis, às vezes é só falta de informação. E que não se ofenda por um comentário. Desculpa. Não se ofenda por comentários, às vezes. As pessoas muitas vezes não cuidam antes de falar o que elas falam. Às vezes elas falam só para te deixar magoado. Infelizmente, a vida é assim. Oi? Você comentou, né, do jovem ser cruel. Será que ele é cruel mesmo? Ou ele não tem recursos para lidar com o que ele sente? Então, Né? é por isso, eu acho que a partir do momento que a gente... Pode falar. Igual eu disse que o passaporte incentivou em minha empatia, acredito que aconteceria com muita gente. Porque antes disso eu me via uma pessoa também que falava um pouco mal das outras. É porque assim, eu vejo um monte de gente comentando nas conversas aqui do Facebook que a gente é muito maturo. Mas não é bem assim às vezes, sabe? Que é fácil a gente falar sobre isso aqui, só que às vezes a gente tá, na verdade, vocês estão felizes aí, a gente tá chorando na cama, entendeu? Então, a gente precisa desse apoio também, igual todos vocês. E nesse momento de pandemia, isolamento social, o que eu quero deixar para todo mundo é ajude ao próximo e ajude a si mesmo. Seja compreensivo com a situação, com o que você está sentindo, que o que os outros estão sentindo também. Uma coisa que eu queria falar é que a Rosane, a primeira vez que a gente fez uma ligação para conversar sobre esse programa, para mim, o Zip, o passaporte, eu sabia que tinha me influenciado, mas eu não pensava que realmente tinha uma força tão significante a ponto de talvez influenciar as pessoas que fizeram ele. Mas eu até dei um argumento de que talvez a nossa cidade é muito pequena e por isso não tivesse tantos casos de suicídio, automutilação, e que fosse por isso que não tivesse tantos casos como o Blumenau, por exemplo. Mas depois que ela falou que 0, alguma coisa por cento de Luiz Alves... 0,08, não chega a 1%. 0,08 é a taxa de... Dados oficiais. Eu fiquei bem surpreso e percebi que, na verdade, sim fez a diferença. Só que foi tão sutil que muitos de nós nem percebemos, mas fez uma diferença enorme.
E se for servir de, vamos dizer, de incentivo, perdão, tive um alarme aqui. Se for servir de incentivo, você que talvez seja uma coordenadora de escola ou alguma Gente, eu coisa não da pedi para fazer educação, propaganda, né? não é propaganda, é que realmente funcionou. Ninguém percebeu, assim, ninguém deu valor na hora de falar que realmente vai funcionar, mas deu valor. Então, não importa se seja com a SEC ou qualquer outra instituição, tenta trazer um programa desse para a escola de vocês, ou qualquer tipo de instituição, porque realmente funciona mesmo que ninguém perceba. Nós, como fruto disso, a gente está só ressaltando a importância de falar sobre sentimentos e o quanto isso muda. Mesmo que a gente ainda tenha momentos ruins, momentos de sofrimento, realmente a maior parte deles foram mudados pela ASEC, pelos programas que a gente participou. Então, não é só sobre a ASEC. A gente está aqui por causa dela, sim, com certeza. Então, agradecemos a todo mundo que proporcionou isso, mas não é só sobre a SEC. A SEC fala muito sobre isso e fala muito bem, como também várias pessoas falam muito bem. Então, a gente dá importância para essas pessoas. Participar e questionar, então isso faz a diferença. Só voltando ali ao indicador que o Rian comentou, né, de Luiz Alves. No ano passado a gente fez um levantamento com dados oficiais da Secretaria de Saúde e chegou a 0,08% o índice de automutilação de jovens que chegaram a tratamento, né, foram notificados. E só para fazer um comparativo, para vocês verem como é significativo isso, uma média nacional, ela é em torno de 20% dos jovens hoje estão com esse comportamento autolesivo. Então, é muito significativo, né? O resultado é muito expressivo para a cidade. Então, para a gente finalizando, porque senão a gente, olha, vocês já viram que dá voz para esse jovem. Quem disse que o jovem não tem o que nos ensinar é balela. Olha que aula, que maestria que a gente está tendo hoje aqui. Isso Muito que a gente estava aprendizado. acuado, né? Nervoso e ansioso. Isso. E dá para. Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo também. É muita verdade. Eles estão falando de coisas que eles vivenciam no dia a dia, né? Então, para a gente ir fechando, eu não sei, Isa, se tu quer fazer ainda alguma consideração, alguma dica que tu não falou, para a gente. Não, eu só quero que as pessoas sejam pacientes com elas mesmas. Só isso. Que vai passar. Mensagem final. Vocês têm uma mensagem final que vocês querem deixar para o pessoal? Eu quero falar diretamente para quem às vezes pensa ou já pensou em tirar sua própria vida ou se automutila. Eu quero dizer que você tem uma vida pela frente. É bom que você saiba lidar agora, enquanto é jovem, para se autoajudar na vida adulta. Vivemos problemas agora e viveremos sempre. Problemas fazem parte da vida. E para cada problema, precisamos ser criativos e pensar em alternativas diferentes para lidar com eles. O jovem tem vários sentimentos, todos ao mesmo tempo, mas eles não vão durar para sempre. Sabe como eu sei? Viva e só assim você saberá. Não tire sua vida por um sentimento atual. Você ainda tem tanto tempo para viver que, quando perceber, vai estar sendo a sua prova viva de que valeu a pena esperar e estará dizendo a si mesmo: que bom que eu não fiz aquilo. Sua vida vale muito. É muito preciosa, qualquer vida, né? Isa? E mesmo que você não seja um desses casos de tentativa de suicídio, nem de automutilação, mas a gente sabe que muitas vezes a gente se fere de outras maneiras, que não físicas. A gente dispara comentários maldosos contra nós mesmos, a gente fica descontente com onde a gente chegou, com o nosso corpo, com a nossa aparência, com o jeito que a gente lida com as coisas, com os nossos sentimentos. Mas você chegou até aqui pelo que você é. Você é incrível do jeito que você é. E o que as pessoas dizem sobre isso, por mais que às vezes possa parecer muito verdade, é só besteira. Os comentários negativos sobre você são só pessoas que não te conhecem de verdade.
E você tem que saber que você é incrível do jeito que você é. Ficando em casa, às vezes, quietinha na sua, ou saindo e fazendo um monte de coisa. Você é incrível de qualquer jeito. Estando se sentindo bem ou se sentindo mal. E é isso que eu quero que vocês sintam mais. É mais amor próprio, que eu acho que é o que a nossa geração, como tantas outras anteriores, está precisando. Amor próprio e paciência. Gente, é tanto comentário lindo aqui que ai, eu não consigo acompanhar tudo. A Vera aqui de Luiz Alves, querida, ela falou que valorizar a saúde emocional é um avanço para construirmos uma sociedade solidária e feliz. Tem muito comentário, o pessoal está todo mundo apaixonado por vocês, assim como eu. E só para finalizar, quero agradecer muito, muito, muito a presença, né, de vocês aí do outro lado da telinha, pedir para que vocês compartilhem essa live depois, ela vai ficar salva no Facebook, e só trazendo também um detalhe que é bem importante, se você que está aí do lado da telinha está se percebendo angustiado, numa tristeza, não tem com quem compartilhar, não tem alguém do lado para conversar, e aí, independente da idade, jovem, adulto, idoso, quem quer que seja, só a gente quer deixar registrado que existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio, é uma entidade belíssima, desenvolve esse trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tem sempre alguém disponível lá do outro lado do telefone para te ouvir. O telefone é 188. Os jovens, né, aumentou muito a procura pelo CVV via chat. Então, vocês podem entrar no site também e conversar via chat. Também vai ter alguém lá do outro lado do computador para te responder, para conversar contigo. Acho que isso é importante a gente deixar registrado. Quero agradecer vocês dois, fofíssimos, eu amei. Eu saio daqui ainda mais apaixonada. E quero dizer por estar participando. Gratidão às pessoas que estão assistindo, ao Rian, à Rosane, foram todos ótimos. Isso. E quero dizer para vocês que essa é a primeira de algumas que a gente vai fazer. Nós vamos falar de temas diferentes, né? Já tem outros dois adolescentes fofíssimos, a Beatriz de Curitiba e o Gabriel do Rio. A gente já está preparando uma próxima aí para compartilhar com vocês também. Muita, muita, muita gratidão. E compartilhem a live, porque a gente sente que ela pode ajudar não só o jovem, mas qualquer pessoa de qualquer idade. Gratidão, pessoas, um abraço, um beijo. Não foi possível responder tudo, né? Se tiver algo que vocês queiram nos perguntar, pode ir ali no chat da ASEC, nos comentários, e depois a gente dá um jeito de mandar a resposta. Tá bom? Um beijão, até a próxima. Beijo. Beijo, beijo. Tchau pra vocês. E só para dizer aqui... Tchau. Obrigada pela atenção. Que a Bia tá falando aqui nos comentários que tá com ciúme, mas eu quero ver ela mandar bem melhor que a gente aí na próxima vez, na próxima live, certo? Um beijão. Tchau, tchau.